Muito bem, ministro. Retomando da onde paramos da última vez, nós chegamos a cobrir a sua infância, onde o senhor cresceu, como foi, como era a sua vida em Minas Gerais, depois como que a sua mudança para Brasília. O senhor veio para Brasília, falamos bastante sobre como o senhor se tornou professor da UNB, seus primeiros contatos com o Supremo Tribunal, falamos sobre o seu ingresso no Ministério Público e paramos por volta da Comissão Afonso Arinos, o contexto brasileiro bastante, um momento de efervescência, de muitas mudanças, né, e a eleição do Dr. Tancredo, né, e eu gostaria de saber se a gente poderia retomar dessa parte mesmo, né, como é que foi, como é que o senhor nos contaria, qual memória o senhor tem da sua participação na Comissão Afonso Arinos? Bem, eu tenho a melhor recordação possível daquela comissão, que reuniu 50 pessoas de diferentes formações, muito criticada no início, como se tratasse da organização de um projeto que o governo tentaria impor à futura Assembleia Constituinte. E enfim, de uma comissão em conjunto reacionária a partir de alguns nomes que a compõem. O trabalho se desenvolveu por cerca de um ano. E foi uma surpresa uma grande surpresa para os observadores. O projeto, no campo social, no campo dos direitos, era um avanço significativo sobre o constitucionalismo brasileiro. E tinha uma opção por um semipresidencialismo que, com nítida influência do regime português, que, segundo os analistas políticos gerais, teria sido a razão pela qual o presidente Sarney, enfim, não fez nenhum encaminhamento oficial do projeto da comissão à Assembleia, porque discordava da conotação mais parlamentarista que no campo da relação entre os poderes, do jogo político, a comissão havia adotado. Mas, afora isso, curiosamente, eu costumo dizer que o projeto da Comissão Afonso Arinos foi o documento mais criticado e mais copiado do Brasil, porque grande parte da Constituição que se veio a elaborar nitidamente inspirado, quando não copiado em grande parte, do anteprojeto da Comissão Arinos. Eu diria, por exemplo, nos capítulos que me coube relatar na Comissão, do Poder Judiciário e do Ministério Público, que todo o esquema, o substrato das mudanças propostas partiram da Comissão Afonso Arinos. Quais mudanças? Enfim, no Poder Judiciário, a tentativa, mais uma, de vencer
o congestionamento do Supremo Tribunal, mediante a criação do Superior Tribunal de Justiça, que foi praticamente transplantado da Comissão Afonso Arinos para a Constituição. Essa ideia foi sua? Hein? Essa foi uma ideia sua? Não, não é. Já havia essa proposta, já vinha de longe, etc. Coube-me, com mais alguns companheiros da comissão, elaborar e detalhar essa ideia geral de um tribunal, de redução do Supremo Tribunal, quase a uma Corte Constitucional, e a criação de um Tribunal Superior para o direito infraconstitucional federal, com uma possibilidade, o número de juízes do Superior Tribunal de Justiça no projeto e na Constituição é flexível e pode ser ampliado por lei. O que não se fez, a psicologia do poder faz entender por quê. No mais, a vivência na Comissão Afonso Arinos, com alguns nomes que a compuseram, constitui um momento muito gratificante de minha vida. Uma vivência com tipos como Jorge Amado, como Cândido Mendes, Alberto Venâncio, meu amigo de sempre, Cláudio Lacombe, com quem fazíamos as viagens Rio, Belo Horizonte, Brasília, Rio. E passamos depois quase um mês inesquecível em aquela cidade perto de Petrópolis. Itaipava, um centro de estudos do Ministério das Comunicações, em que passamos em regime de semi-internato quase um mês a discutir a Constituição. Mas outros capítulos também poderiam ser citados, como o sistema de repartição de competências do federalismo, em que o esquema da Constituição, com uma ou outra alteração, é o que saiu da Comissão Afonso Arinos, e nela foi, sobretudo, a base dos estudos do professor Raul Machado Horta, que tinha sido meu professor na Faculdade de Direito de Minas, e no campo dos direitos individuais, primeiro a sua colocação na frente da Constituição, alterando o sistema constitucional que vinha das sucessivas Constituições, e a ampliação e a modernização da Declaração de Direitos, que a Constituição veio a consagrar. Luiz, poderia pedir para o senhor falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu com o Ministério Público? Sim. O senhor falou sobre o Judiciário, mas e o MP em particular, sendo o senhor na época Procurador-Geral da República. Então, eu tive ali de não só exercer na comissão naturalmente, pelo cargo que ocupava, uma referência na organização do Ministério Público, e, ao mesmo tempo, negociando com o Ministério Público
sucessivas versões e congressos e reuniões, uma formulação que enfim, não desagradasse nos pontos fundamentais os estudos, a luta que o Ministério Público vinha desenvolvendo para se tornar essa instituição que eu creio, se comparado nas constituições anteriores, a instituição pública que mais cresceu na Constituição de 88 foi o Ministério Público. Do projeto da Comissão Arinos, em relação ao texto da Constituição, a inovação substancial foi a limitação da clientela de onde poderia ser escolhido o Procurador-Geral da República, que nós deixávamos no sistema antigo, de escolha do presidente, com aval do Senado Federal, e que a Assembleia Constituinte acabou atendendo à reivindicação dos membros do Ministério Público, que era tornar o cargo de Procurador-Geral da República privativo de membro do Ministério Público. No mais, sobretudo no campo da definição das atribuições constitucionais do Ministério Público, tudo já estava, praticamente tudo já estava no projeto da Comissão Arinos. Sobretudo, isso se discutiu muito na comissão, se se criava ou não a figura do ombudsman, que se vinha espalhando em várias constituições e que acabou se concentrando no próprio Ministério Público, quando se lhe deu a atribuição de fiscalizar a observância e o acatamento dos direitos individuais e coletivos por toda a administração, por todo o Estado. Eu hoje tenho sido cobrado por uma frase da minha última audiência como Procurador-Geral, com o presidente Sarney, que nessa última discussão aí sobre o papel do Ministério Público na investigação policial, foi entendida como crítica ao Ministério Público. Na verdade, era uma frase de exaltação do novo Ministério Público que surgia com a Constituição de 88. Eu, em tom de brincadeira, a certa altura me referi ao presidente Sarney dizendo: presidente, o senhor me deixou solto e eu não sou Golbery, mas criei um monstro. É claro que o monstro aí era no bom sentido. Era, como eu disse, uma instituição que cresceu substancialmente em relação às constituições anteriores. E ganhou esse papel, que hoje se discute muito, em razão de abusos pontuais. Mas eu creio que o saldo do Ministério Público no regime constitucional de 88 é amplamente positivo. Poderia pedir um parênteses para saber qual a sua opinião sobre o poder de investigação do Ministério Público? Sim, eu creio que eu acho necessário que o Ministério Público tenha, em certas circunstâncias, um poder autônomo e direto de investigação. Acho que isso não deve se tornar regra e é preciso que a lei, que está em discussão no Congresso, disciplinando a investigação policial, tanto da polícia quanto do Ministério Público, tem pontos muito delicados
a serem tratados, para, de um lado, dar ao Ministério Público, nos casos necessários, a possibilidade de uma investigação autônoma, e, de outro, evitar abusos do próprio Ministério Público, abusos que eu tenho dito são inevitáveis num poder novo, mas que fazem parte significativa das críticas que o Ministério Público tem recebido. São atuações pontuais, são seduções minoritárias pelo holofote, e eu creio, no entanto, que o que é preciso considerar é o papel discreto do Ministério Público em todo o país, em certos setores que eram verdadeiros direitos sem sujeito, praticamente os direitos difusos, o direito ao meio ambiente, a moralidade pública, e o expressivo. Não se deu ao Ministério Público poder privativo nesses setores. No entanto, é importante observar como, na história da ação civil pública, para a defesa desses interesses coletivos e difusos, a própria sociedade recorre ao Ministério Público. São pouquíssimas as ações civis públicas partidas de organizações da sociedade civil. Prefere-se entregar, representar ao Ministério Público, enfim, pelo poder que tem, pela expertise que tem, para comandar essas lutas que até a ação civil pública, que antecede da Constituição, é sancionada, isso foi uma luta, a primeira luta que eu tive como procurador-geral, foi sancionada nos primeiros meses do governo Sarney. Até aí eram verdadeiros direitos sem sujeito, que ficavam como declarações líricas das constituições, sem que houvesse mínimo de viabilização processual de sua submissão ao judiciário. Isso, deixa eu fazer então só para um pouco mais sobre o Ministério Público, que realmente o senhor teve um protagonismo grande nesse processo. E é uma provocação. A qual dos três poderes da República pertence ao Ministério Público? Bem, se fosse obrigatório responder a essa pergunta, que durante décadas apaixonou muitos teóricos, eu ainda acho que a sua função é uma função do Poder Executivo, que perdeu, nos tempos modernos, no Brasil e anures, aquele caráter unipessoal e rigidamente hierarquizado que o caracterizava. É um organismo que exerce uma função que, a ter que escolher, se aproxima da função executiva, mas liberto de quaisquer laços hierárquicos com o Poder Executivo. Isso envolveu uma polêmica grande que eu tive que administrar, desde a Comissão Afonso Arinos e depois no trâmite dos trabalhos da Constituinte, que foi contra a opinião, sobretudo de áreas importantes do Ministério Público Federal, alguns meus amigos e colaboradores diretos, que foi o abandono da função de advocacia do Estado,
com a criação da Advocacia Geral da União e seus quadros correspondentes nos estados. Isto sempre foi minha opinião. Ao tomar posse, eu dizia que era que o cargo vivia num dilema crucial entre chefia do Ministério Público a reclamar independência em relação aos poderes políticos e a advocacia de Estado a envolver uma necessária solidariedade ao governo, que não só nomeava, não baixo a miuçalha de poder do procurador ser demitido, mas é que o próprio sistema de sua nomeação o levava a ser um membro do governo, né, que se ampliou até nos 4 anos em que exerci o cargo, ainda por inspiração do Dr. Tancredo Neves, que já planejara a primeira reunião do Ministério dando assento ao Procurador-Geral da República. E, durante os 4 anos em que exerci o cargo, a minha função era esta, de um homem do Poder Executivo, né, embora tenha enfrentado situações em que tive que dialogar francamente com o Presidente da República, informando uma questão de lealdade e de solidariedade ao governo, que iria tomar atitudes que não agradariam politicamente ou em termos de economia ao governo, mas avisava antes ao Presidente da República porque, afinal, o cargo era de confiança. Isto cessou com o sistema da Constituição, também ele vindo da Comissão Afonso Arinos, de um Procurador-Geral da República, ainda na Comissão Afonso Arinos, escolhido livremente, mas que seria uma nomeação a termo, chamado mandato, com recondução limitada, de forma a desvinculá-lo daquela ligação estreita com o Poder Executivo, que só se justificava na medida em que o Ministério Público acumulava a função de advocacia de Estado. Isso pode me dar talvez mais exemplos de situações que o senhor está narrando, que o senhor, ao longo da sua estada na Procuradoria-Geral da República, o senhor deixou de se tornar um membro do gabinete do Presidente da República para se tornar o que a gente conhece hoje, o chefe do Ministério Público independente do governo. Certo. Isso se deu a partir de algumas situações que o senhor viveu. Sim, eu vivi, mas vivi nesta situação de lealdade ao governo. Por isso, não foram muitas, 3 ou 4 ou 5 vezes, matéria tributária e matéria política, porque o Procurador-Geral acumula a função de Procurador-Geral Eleitoral, e que eu exerci numa época fascinante de abertura ao pluripartidarismo, eleições diretas em todos os níveis, etc. E muitas vezes tive que opinar, quer como Procurador-Geral da República junto ao Supremo Tribunal, sobretudo em matéria tributária, quer no Tribunal Superior Eleitoral, em matéria de elegibilidade, de criação de partidos, etc. Então, calculo que uma meia dúzia de vezes eu tenha feito este método de convivência
que adotei para solver aquilo a que me referi no discurso de posse como o dilema crucial do Procurador-Geral. Avisava ao Presidente da República a tempo de que, se fosse o caso, me exonerasse. Mas deixava claro que, com ou sem aprovação dele, se não fosse exonerado, iria fazer. Mas, ao contrário de exonerá-lo... Não, o presidente foi... Você tinha uma boa relação com o presidente Sarney? Tinha uma relação antiga. Nos meus tempos de uni, o meu companheiro inseparável no movimento estudantil, que já creio que já me referi à nossa conversa, era Modesto Justino de Oliveira, cujo irmão, José Aparecido, tinha um apartamento no Rio, solteiro, e que então exercia uma dupla função. Era o aparelho do nosso grupo mais chegado na política estudantil e, ao mesmo tempo, era o aparelho da Bossa Nova da UDN. E o mais jovem da Bossa Nova da UDN era Zé Sarney. De forma que vem dessa época uma relação extremamente amistosa que alguns companheiros de ministério não entendiam, porque, afinal de contas, eu era tido como um da cota de esquerda, da engenharia da montagem do governo de Tancredo Neves, e espantavam-se com enfim, a afabilidade e a liberdade com que tratava com o presidente Sarney. Mas que vem de... Desculpa. Mas que vem de outras épocas, então. Portanto. Sim, vem de outras épocas. Desse... Exato. Perfeito. Ministro, esse processo de redemocratização, a Comissão Afonso Arinos, a Assembleia Nacional Constituinte, a própria Constituição de 1988, denotam uma espécie de reequilíbrio de poderes que se perdeu ao longo do regime militar. Certo. Um reequilíbrio entre executivo, legislativo e judiciário e uma modificação interna, inclusive, em cada um desses poderes. Certo. O senhor chegou a mencionar a criação do STJ como uma possibilidade, de certa forma, de desafogar a agenda do Supremo do Tribunal. Supremo. Na sua avaliação, essa modificação surtiu um efeito que pode ser considerado satisfatório? Olha, embora tenha advogado muito essa solução, eu creio que o problema continua dramático. Enquanto o Superior Tribunal de Justiça já muito ultrapassou o número 1 milhão de recursos especiais, um número astronômico de habeas corpus, o Supremo tem hoje, na sua pauta para julgamento em plenário, não me responsabilizo pela centena, mas creio que 600, 700 ou 800 processos. Porque, sobretudo, depois de... Isso não é da Constituição, a Constituição não aprovou, porque por um vício de nascença, a arguição de relevância que então se dizia, mas que veio a ser adotada na reforma de judiciário de 2004, com o nome de repercussão geral, que o Supremo organizou como sendo, uma vez reconhecida a repercussão geral, aquele sistema de plenário virtual que se montou, a competência para decidir do recurso é do plenário. E isso
somado à multiplicidade de processos, de habeas corpus, de competências originárias múltiplas, sobretudo, nesses dias que falamos, essa coisa que marcará a história do Supremo, esse julgamento da ação penal 470, com 30 e tantos réus, e que praticamente paralisou o Supremo Tribunal desde o segundo semestre do ano passado. Então, esta pauta do plenário se acumulando, e já não se pode prever mais quando ela poderá ser enfrentada pelo Supremo. Eu não sei, realmente. Quer dizer, no Superior Tribunal de Justiça, que hoje luta por um mecanismo similar ao da repercussão geral, eu acho que vem um aspecto a que já me referi. A Constituinte adotou a fórmula sugerida pela Comissão Arinos de um número flexível de juízes do Superior Tribunal de Justiça. Havia até uma proposta alternativa de criar o Superior Tribunal Cível, o Superior Tribunal Penal, o Superior Tribunal Tributário, etc. Acabamos optando por um grande tribunal, mas um tribunal que pudesse multiplicar e especializar sessões na medida do necessário. E essas discussões sobre... Como é que eram essas discussões sobre a mudança do Tribunal Federal de Recursos para o STJ? Bem, Eles pensavam em tudo isso? também criou problemas. O Tribunal Federal de Recursos, ou pelo menos alguns dos seus ministros, não entenderam que o tribunal era promovido, né, substancialmente em relação ao velho Tribunal Federal de Recursos, que era um tribunal de segundo grau, né, das causas da União com as poucas competências nacionais, e que se transformou no grande tribunal do direito comum no Brasil inteiro, a única exceção do direito eleitoral e do direito trabalhista. Você pensava nesse desenho que tem hoje, ministro do STJ? Era Sim. esse desenho mesmo? Era mais amplo. Era, enfim, eu tinha como Procurador-Geral da República, comparecia uma reunião internacional de procuradores gerais que se fez na Itália. E naquele mesmo dia tinha visto na imprensa italiana que o Tribunal de Cassação ultrapassava os 300 membros, os 350 membros. Então, no coquetel que nos ofereceu o então chanceler italiano, eu fui apresentado a um juiz da Cassação e perguntei, mostrei o meu espanto, num tribunal que tinha mais de 350 membros, e perguntei, mas o senhor conhece todos os seus colegas? E o juiz me disse, bem, pelo seu assunto, pelos assuntos que você está tratando, eu poderia tomar precauções para que não acontecesse o que já me aconteceu mais de uma vez. Estar conversando sobre assuntos judiciais, etc., e perguntar ao interlocutor, lei avvocato? E ele, não, giudice della Cassazione. Ô, colega, dizia esse juiz, nós nos reunimos na solenidade de abertura do ano judiciário, por um calor terrível,
E nunca mais nos vemos, porque esses 350 juízes da cassação se dividem em sessões e turmas praticamente sem comunicação entre uma e outra. Esse foi o modelo que se pensou para o Superior Tribunal de Justiça, que, ao invés de criar uma estrutura, como era outra proposta que já me referi, de criar 5 ou 6 tribunais, com toda a parafernália burocrática que isso envolve, 5 ou 6 bibliotecas, 5 ou 6 serviços médicos, etc. Optou-se por um tribunal que pudesse crescer na medida da demanda. Mas isto, politicamente, é difícil pensar hoje. Ministro, então, nós estamos da Itália, da França, países em que há pouca distinção entre judiciário e Ministério Público. E na Itália, sobretudo, é uma carreira. A magistratura, o magistrado pode fazer a carreira circulando, ora na... Vulgarmente, magistrado sentado e magistrado de pé. Na França chama-se siège de parquet. Sim. Mas não é o caso do Brasil, e o senhor era um membro do Ministério Público de carreira? Não, eu não era de carreira. Né? A minha carreira foi... O senhor não ingressou por concurso? Sim, mas se encerrou. Sim, verdade. Se encerrou aí pelos 6 anos. Não sei se pelos meus méritos, a junta militar resolveu que eu já merecia uma aposentadoria. Mas, então, após esse episódio, o senhor ocupa o cargo mais importante do Ministério Público no país, mas a pergunta que fica é se o senhor alguma vez tinha se visto como magistrado. O senhor foi advogado, depois membro do Ministério Público? Não. O espírito do magistrado. É claro que parte dele, um membro do Ministério Público deve ter a sua imparcialidade. Já se disse que é uma função paradoxal, porque é uma parte de quem se reclama imparcialidade. Mas, evidentemente, não julga. É um elemento ativo de provocação do judiciário, mas sem função judicial. E essa é... Quer dizer, nem posso dizer que essa é a tradição brasileira, porque na Primeira República o procurador-geral era um membro do Supremo Tribunal escolhido pelo presidente da República. Mas isso ficou em 1930. Mas, quer dizer, é uma magistratura, mas uma magistratura que não pode sentar-se. Tem que ter muita consciência de que é uma magistratura de pé. Deixa eu fazer então essa pergunta de outra maneira, mais direta mesmo. O senhor queria ser ministro supremo? Olha, em algum momento, sobretudo nesse? Quando é que surgiu na sua vida? Fora o senhor foi assistente no Supremo, o senhor, como Procurador-Geral da República, evidentemente, tinha muita ligação com o Supremo. Tinha muita ligação, etc. Como que surgiu essa... Quando se misturou? Eu não, embora houvesse, quer dizer, muitos precedentes de procuradores gerais nomeados ministros do Supremo Tribunal, eu nunca me pus isso como uma aspiração política. Isso envolveria algo extremamente desagradável, que era a procura de apoios e pressões e manifestos dirigidos ao presidente da República, como depois eu vim verificar no arquivo da correspondência do presidente, que está lá no convento de São Luís. O que foi que o senhor verificou? Eu verifiquei algumas campanhas para o Supremo Tribunal. Isso, o senhor não fica à vontade de citar nomes, não precisa, mas não. Descreve como eram essas campanhas. Olha, campanhas de um desembargador que a cada comarca que visitava pedia que
houvesse um manifesto de prefeito, vereador e afora os políticos de primeira linha do seu estado, né? Nos tribunais federais também, uma série de abaixo-assinados, etc., de candidatos ao Supremo. Tudo endereçado ao presidente. É. Então, só para eu entender, essa pessoa... Eu nunca, pelo contrário, amigos que me procuraram, procurando, se oferecendo para essa intermediação com o presidente da República, eu proibi veementemente, disse até que não aceitaria se fosse nessa base. E aconteceu que veio a Constituição, consagrou que o Procurador-Geral da República teria que ser um membro da carreira, logo as correntes menos simpáticas a mim começaram a reivindicar a imediata implantação da Constituição no ponto. E, numa audiência com o presidente da República, creio que acho que já no ano de 89, começo do ano de 89, ele brincou, seus rapazes, suas moças lá estão inquietas, o lugar é deles. Eu falei, olha, eu volto para o meu escritório sem reclamação nenhuma, você que decide a hora. Ele disse, não, antes precisamos de uma vaga no Supremo para, enfim, para colocá-lo. E foi assim que, pouco depois, o presidente nomeava ministro da Justiça, um ministro do Supremo, Oscar Dias Correia. E me comunicou que eu seria indicado. E essa foi então a vaga que se abriu? Foi. Havia outras vagas, uma ainda não aberta nessa conversa, que o presidente me disse que já tinha convidado o ministro Paulo Bossar. O ministro Oscar Correia foi uma vaga não prevista, ainda tinha alguns anos antes da compulsória. Se contava era a abertura de uma segunda vaga por aposentadoria compulsória do ministro Rafael Maia. Mas essa vaga não prevista do ministro Oscar Dias Correia foi aquela que o presidente me indicou. E a terceira vaga veio a ser ocupada pelo ministro Celso de Mello. Perfeito. O senhor me permite me perguntar mais uma vez, se o senhor não quiser citar nomes, por favor, fique à vontade, mas só para eu entender bem, antes de acontecer essa... O senhor está dizendo que alguns amigos, colegas, eles vinham até o senhor se oferecer para fazer a sua campanha? Para fazer o lobby junto ao presidente da República, agregar apoios, etc. Havia também os adversários. E essa mobilização envolve pessoas dos três poderes, assim, Sim. integrantes do Executivo, do Legislativo, Claro. do Judiciário, que se articulam? Sobretudo dos poderes políticos. Né? Mas, então, o senhor chegou a afirmar que o senhor os proibia, inclusive com o ultimato, vamos chamar de ultimato anti-lobby, dizendo que se eu souber que existe lobby e vier ser convidado, eu nego. Exato. Mas aí não vindo diretamente do presidente. Não. Tanto é que a história aconteceu e o senhor aceitou. Acertei. Ministro, Eu é de um dos velhos ministros da Primeira República. É um cargo que não se pede nem se recusa.
Ministro, então o senhor foi nomeado pelo presidente, já na vigência da nova Constituição, Certo. que prevê a sabatina. Sim. A minha sabatina ganhou um tom polêmico. Eu tinha, na Procuradoria-Geral, recebido uma representação firmada por um número grande de senadores e de deputados. Mas, na verdade, todas essas listas é preciso saber quem é o dono delas. No caso, era ostensivamente o então senador Roberto Campos. E contra a lei de informática. Eu refleti, naquela época o Procurador-Geral ainda detinha o monopólio da provocação do controle abstrato de constitucionalidade, hoje a DIN, na época a representação de constitucionalidade. E pensei, se eu simplesmente arquivo, virá uma tempestade de críticas e de agressões pelo número de parlamentares que assinam. Eu já, a essa altura, já sabia como as listas do Congresso se fazem. É quase, é considerado quase uma ofensa pessoal se negar a assinar lista para qualquer coisa. Mas, na verdade, aquela era imponente mesmo. Tinha a maioria do Senado, um número grande de deputados. Eu, então, fiz uma representação de inconstitucionalidade em termos inéditos no Supremo Tribunal. E foi dizendo que, em respeito à manifestação de tantos parlamentares ilustres, etc., eu representava para que o Supremo examinasse a lei. Mas, na própria petição inicial, eu sustentava a constitucionalidade da lei, que na época era objeto de um contencioso diplomático com os Estados Unidos. Eu sustentei, então, a constitucionalidade da lei, o que não era costume. A rotina do Procurador-Geral era encaminhar a representação, dizendo que atendia ou não atendia a pedido de alguém, de algum governador, todos os governadores que não tinham esse poder eram os clientes preferenciais da Procuradoria-Geral da República. Mas apenas solicitavam, colhidas as informações, o processo lhe voltasse para opinar sobre o mérito da representação. Essa era a rotina já posta num verdadeiro formulário. Mas eu rompi com isso quando oferecia a representação e, de antemão, antecipava o meu parecer contra a representação, pela constitucionalidade da lei, porque era inimaginável também que o Procurador-Geral da República, então um homem identificado como homem do governo, em meio a um contencioso internacional sério, botasse em dúvida a constitucionalidade da lei que o governo sustentava. Isso, bem, passam-se os meses,
essa representação ainda não estava julgada. Mas, ministro, desculpe me interromper, só para ficar claro no registro, brevemente, do que se tratava esse contencioso internacional, o mérito do contencioso? Sobre a informática, que era, a lei de informática, era, enfim, extremamente nacionalista. Uma verdadeira reserva de mercado da indústria da informática. Que vigorou durante algum tempo. Os críticos entendem que com isso se atrasou o desenvolvimento do país na informática, etc. Mas isso é problema da polêmica. O problema é que vem, então, a minha indicação ao Senado e, na Comissão de Justiça, eu tenho a surpresa de encontrar o senador Roberto Campos, que não era membro da comissão, depois o líder do seu partido na época, me disse que, a pedido dele, fora designado para aquele trabalho. E que, enfim, abertos oportunidade para que os senadores questionassem o candidato, o senador Roberto Campos se inscreve num dos primeiros lugares e literalmente diz: senhor presidente, para ser ministro do Supremo, pressupõe-se saber jurídico, gosto pelo trabalho e ilibada reputação ou moralidade duvidosa. A esse senhor, que hoje está aqui como candidato ao ministro do Supremo, eu tenho o desprazer de dizer que lhe faltam todas essas qualidades. Ouvir isso, amigo. É? Ouvir isso. Ouvir isso. Como é? Qual foi o É duro, registro? é duro.